Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 24. Êxodo 24. Eu vou ler do versículo 3 ao 11, que diz assim a palavra de Deus. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade a aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de zafira, que se parecia com o céu em sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus, e comeram e beberam. Vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado, porque mais uma vez aqui tivemos a chance de ler uma porção da Tua Palavra. Mas nós nos colocamos completamente na dependência do Espírito Santo para entender. A leitura foi posta, Pai. Agora nos dê de Tua iluminação, para que consigamos entender a Tua vontade revelada através das Sagradas Escrituras. Se o Espírito Santo não trabalhar poderosamente nesse momento, na minha vida e na vida dos meus irmãos, passaremos esses minutos aqui em vão. Que não seja assim, Pai. Mas que o Espírito Santo use da exposição da palavra para edificar a igreja do Senhor aqui nessa manhã e glorificar o nome santo de Deus. Em nome de Jesus que clamamos. Amém. Eu confesso aos irmãos que eu fui surpreendido com o capítulo 24 de Êxodo. Um dos textos mais lindos que eu já li, mais ricos em significados que eu já vi. Já devo ter passado por esse texto algumas vezes, em leitura devocional, em leitura anual. Mas quando nós paramos para observar os detalhes no texto bíblico, o Senhor nos surpreende com Sua palavra. A gente percebe como a Bíblia, de fato, não é um livro de textos desconexos. A gente faz a leitura da Bíblia assim. A gente lê um trecho da Bíblia sem considerar o todo. A gente lê um livro da Bíblia que muito considera o contexto próximo. Mas quando a gente olha a Bíblia, uma visão panorâmica, e conhecemos todo o relato bíblico, um texto como Êxodo 24 toma uma outra força de riqueza. Êxodo 24 é importante por alguns motivos. Primeiro, porque ele é um texto de transição. Daqui para frente, a partir do que aconteceu, que está narrado aqui em Êxodo 24, Moisés vai passar a tratar somente do tabernáculo. O último terço do livro, a maior parte do livro, a partir daqui, que vai do capítulo 25 até o capítulo 40,
é apenas sobre o tabernáculo. Deus passando a Moisés as instruções do tabernáculo, Moisés passando para o povo, escolhendo os construtores, construindo o tabernáculo e consagrando o tabernáculo. Ou seja, daqui para frente só se fala em tabernáculo no livro de Êxodo. Há uma pausa somente para Deus tratar um episódio de idolatria, que será o tema do nosso próximo sermão. Então aqui é um texto de transição. E em segundo lugar, Êxodo 24 é importante porque é a narrativa da ratificação ou da cerimônia da aliança. Quando eu falo cerimônia da aliança, o que nos vem em mente é um casamento, não é verdade? É quase isso que está acontecendo aqui em Êxodo 24. O livro da aliança foi o que nós vimos semana passada. Aquele conjunto de leis que Deus deu a Moisés depois dos 10 mandamentos. Na outra semana falamos dos 10 mandamentos. Semana passada falamos de um conjunto de lei que vai do final do capítulo 20 até o final do capítulo 23. Um conjunto de leis que na Bíblia é chamado de o livro da aliança, ou livro da lei. O livro da aliança é a proposta de Deus ao povo. Aí chega aqui no capítulo 24, é uma cerimônia de confirmação da aliança. É uma cerimônia em que Deus, na figura de Moisés, se encontra com o povo e eles ali estabelecem um acordo que nós chamamos de pacto ou de aliança, como você preferir. Nós vimos semana passada que o episódio em que Deus deu os 10 mandamentos para o povo foi um episódio aterrorizante. A forma como Deus se manifestou no alto do Monte Sinai deixou o povo amedrontado. O povo chegou à conclusão de que eles não eram dignos de se aproximarem tanto de Deus, e com razão. Possivelmente já uma consciência adquirida a partir da compreensão dos 10 mandamentos. Quando eles perceberam que não eram dignos, eles falaram com Moisés, para Moisés chegar diante de Deus, receber a palavra de Deus e depois reportar a eles. E assim Moisés fez. E como eu disse, tudo que Moisés recebeu do Senhor e depois reportou ao povo é o que nós chamamos de livro da aliança. Moisés desceu do Monte Sinai, ele convocou todo o povo, repetiu tudo que o Senhor falou, cada lei que o Senhor os deu, todo o povo ouviu e concordou. Então Moisés estabeleceu uma cerimônia de consolidação daquele acordo, daquele pacto, daquela aliança entre Deus e Israel. Guarde essas informações. Sempre que a gente fala de aliança da lei, ou aliança mosaica, ou antiga aliança, ou velha aliança, estamos nos referindo a esse pacto estabelecido, narrado aqui em Êxodo 24. Toda vez. Tem muitas outras leis. Olha que daqui para frente, Moisés e o povo vai receber muitas leis. Leis civis, leis cerimoniais. Mas quando nós falamos de antiga aliança, ou de velha aliança, ou de aliança mosaica, ou de aliança do Sinai, estamos nos referindo a esse documento recebido, ou escrito por Moisés, que ele recebeu de Deus e passou para o povo. Para entendermos bem o que significa a antiga aliança, ou essa aliança estabelecida por Deus, precisamos observar, irmãos, os elementos fundamentais dessa aliança. O primeiro elemento que quero destacar hoje aqui, que foi fundamental para a aliança da lei, é a palavra de Deus. Há 3 referências no texto que nós lemos que apontam para a importância da palavra de Deus como elemento fundamental nesse acordo, nesse pacto firmado entre Deus e os homens. Há 3 momentos no texto que nós lemos. Se você observar com a tua Bíblia aberta, no início do versículo 3 diz assim: veio, pois, Moisés e referiu. O que é referiu? Repetiu, falou, ao povo todas as palavras do Senhor. No início do versículo 4 diz assim: Moisés escreveu as palavras do Senhor. E você dá um pulo para o versículo 7, diz assim: e tomou o livro da aliança e o leu ao povo. Observamos, irmãos, percebemos que o que Deus disse foi fundamental para essa aliança ser estabelecida.
Toda a aliança do Senhor com Israel girou em torno das palavras de Deus. Deus falou com Moisés, depois Moisés desceu ao monte e repetiu as palavras para o povo. Não satisfeito, ele escreveu essas palavras e por fim ele leu ao povo as mesmas palavras que ele já tinha dito antes. Incrível isso. Percebemos que Moisés se preocupou em registrar, em repetir as palavras de Deus diante de todo o povo, muito provavelmente com a intenção de que o povo memorizasse a palavra de Deus. Uma antiga técnica de memorização. Uma antiga importância que a palavra de Deus sempre deu à memorização, que parece que as pessoas descobriram essa importância hoje, né? Então, irmãos, Deus falou. Tudo começou com Deus falando. E as palavras de Deus foram fundamentais para a aliança. E Deus falou não apenas para propor uma aliança. Deus falou sobretudo para anunciar a sua santa vontade. Nós já aprendemos a esse respeito também, que as palavras de Deus, a lei do Senhor, em primeiro lugar, revela quem é Deus, revela a vontade de Deus. Tudo o que Deus falou e que Moisés escreveu e anunciou ao povo, tudo que está escrito no livro da aliança é a expressão exata da vontade de Deus. São as santas leis. São essas leis que também nós chamamos de termos da aliança. Você me entende quando eu falo isso, né? O que são os termos de uma aliança? São as condições para uma aliança. É o livro da lei. É o livro da aliança do Senhor. Depois desse episódio, narrado aqui em Êxodo 24, por vários momentos na história do povo de Deus, o povo se reuniu solenemente para ler de novo o livro da aliança e renovarem sua aliança com Deus. Em vários momentos da Bíblia isso aconteceu. Eu vou citar apenas 3. Primeiro, no grande sermão de Josué, quando ele acabou de dividir as terras, que é dispersar cada tribo para sua terra, Josué fez um sermão exortativo. Aquele sermão que ele convidou o povo a refletir se queriam ou não voltar a adorar os deuses daquela terra. E que ele finalizou o sermão dizendo o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O texto diz que ele fez uso do livro da aliança naquele sermão para com o povo, naquele episódio. Um outro momento foi quando o rei Josias, isso no livro de 2 Reis, conta que o rei Josias iniciou uma reforma em Judá, uma reforma espiritual. O povo estava em decadência há mais de 50 anos, quando o avô de Josias profanou o templo do Senhor, ofereceu um altar a deuses pagãos dentro do templo de Deus e mandou fechar o templo. Josias chega ao trono 50 anos depois e começa uma reforma em toda a cidade. E por fim, quando eles vão reformar o templo, enquanto os homens reformavam agora fisicamente o templo do Senhor, o sumo sacerdote achou um livro perdido no meio dos escombros, no templo que estava fechado há 50 anos. Aí o sacerdote Ilquias disse o seguinte: achei o livro da lei na casa do Senhor. Livro escrito por Moisés. Estava perdido para o povo de Deus. O texto diz que o rei Josias leu o livro para todo o povo, depois convocou um santo jejum, um arrependimento, e houve um avivamento em Judá a partir do momento que eles descobriram ou redescobriram o livro da lei que estava perdido. Mas um outro episódio muito importante, séculos mais tarde, mas que marca também o uso do livro da aliança, aconteceu nos dias de Neemias. Depois que o povo voltou do cativeiro na Babilônia, depois que eles reconstruíram o muro, a Bíblia diz que Neemias, ele leu o livro da aliança para todo o povo. E essa narrativa é impressionante. Abra a tua Bíblia em Neemias. É difícil achar Neemias, é um dos últimos livros históricos, antes de Salmos, antes de Jó, mas você vai achar com facilidade, você é perito nisso. Neemias capítulo 8. Essa narrativa aqui é rica.
Neemias 8. Quem achou, diga amém. Está na tua Bíblia aqui, assim, e chegando o 7º mês, é isso mesmo? É isso mesmo? Olha o que diz o texto. Se você não encontrou, siga comigo, preste atenção. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o quê? O livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Querido, só uma pausa. A gente está falando de séculos mais tarde. Pelo menos 1000 anos depois de Moisés. Mandaram trazer o livro da lei. Versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe e leu perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e as mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava em um púlpito, a primeira referência de púlpito. Quem inventou púlpito? Foi o povo de Deus. Esdras, o escriba, estava em um púlpito de madeira. Púlpito de verdade é de madeira, né? Cara, me dá raiva púlpito de acrílico, eu não consigo nem me empolgar. Tenho maior medo de quebrar aquela praga, rapaz. Me convida para pregar no púlpito de acrílico, eu prego igual Batista, paradão. Púlpito é de madeira. Estavam num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé, junto a ele, à sua direita, uma lista de nomes de levitas: Matitias, Sema, Naías, Urias, Ilquias, Mazeías, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima deles. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Que cerimônia linda! Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Zerebias, Jamim, Acude, Zebatai, Odias, Maaseías, Quelitas, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram o livro na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Pregação expositiva que foi feita em Israel para que o povo entendesse a lei do Senhor. De manhã até meio-dia, ouvindo e recebendo explicações sobre essa lei de Deus. Esse é o primeiro elemento da aliança, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que tinha que ser lida, explicada e aplicada nos seus detalhes para todo o povo de Deus. Sem a palavra de Deus, não haveria aliança, não haveria pacto, não haveria acordo, não haveria cerimônia. Mas esse é apenas o primeiro elemento da aliança. O segundo elemento da aliança é o compromisso. Não há aliança sem compromisso. Não existe aliança sem um compromisso de pelo menos duas partes. Vamos voltar para o nosso texto de Êxodo 24, o versículo 3 diz assim: Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: Tudo que o Senhor falou, tudo que falou o Senhor faremos. Aí chegamos no versículo 7. E tomou o livro da aliança e leu ao povo, e eles disseram: Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Que maravilha, irmãos! Percebemos a disposição que o povo tinha para obedecer os termos da aliança. Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. O nome disso é compromisso com Deus. O nome disso é compromisso com a palavra de Deus. Todos sabiam que diante da palavra de Deus, todos devem ceder. Eles sabiam, querido, que não há vida
para o Filho de Deus, fora da palavra de Deus. Eles já sabiam que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, e é revelada em sua santa palavra. Isso tudo eles sabiam. Por isso, a disposição do coração era essa: tudo que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. O nome disso é compromisso. Não há aliança sem compromisso. O terceiro elemento fundamental nessa aliança é o sangue. Sangue, aqui é o ponto máximo da aliança. O sangue foi usado para selar. Entende quando eu falo selar? Para selar esse acordo, para selar esse pacto. O sangue marcou no sentido de manchar, de deixar marca, de deixar mancha. O sangue marcou essa cerimônia de várias maneiras. O texto diz que Moisés construiu um altar. Depois ele chamou alguns jovens para oferecerem sacrifícios ao Senhor. Animais ou novilhos foram mortos para serem oferecidos como oferta a Deus. O texto diz que Moisés pegou o sangue desses animais, a metade ele derramou sobre o altar para oferecer em oferta, e a outra metade ele guardou em uma bacia e aspergiu. Entende o que é aspergir, né? Aspergiu sobre o povo. Olha o que diz o versículo 8. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Lá na frente, o escritor aos Hebreus vai nos informar que Moisés aspergiu o altar da oferta e aspergiu também o livro da aliança. E depois aspergiu todo o povo. O sangue era o elemento sagrado que unia Deus e Israel em santa aliança. Então o sangue, que simboliza a vida, era usado como marca visível do acordo entre Deus e Israel. Nós entendemos o que é ter um símbolo como marca visível de um acordo. Entendemos. Nossas alianças que levamos no dedo, os casados, os noivos, significa isso. A aliança não tem poder em si, mas ela aponta para uma realidade. É uma marca, é um sinal. Aqui a marca, o sinal, foi o sangue que unia tanto as duas partes do acordo. Uma vez que Deus recebeu o sangue como aroma agradável, como oferta queimada, os homens receberam o sangue aspergido em suas vestes. A imagem aqui são pessoas saindo de uma cerimônia com as vestes salpicadas de sangue. E o livro também recebeu a marca do sangue dessa aliança. O sangue torna-se um dos elementos fundamentais, não apenas para a aliança mosaica, mas para toda a história. E daqui a pouco a gente vai entender melhor a participação do sangue nessa cerimônia. E por fim, queridos, o quarto elemento fundamental nessa aliança é a mesa, é a refeição. Precisamos entender que todos os acordos, os pactos, as alianças no passado terminavam com um banquete. Sempre que dois reinos, ou duas pessoas, ou dois reis, ou duas famílias, ou mais, se reuniam para um acordo, entravam nos detalhes daquele acordo, assumiam cada um seu compromisso e depois se assentavam em um banquete. O banquete finalizava, o banquete era a cereja do bolo, o banquete era o toque final. O banquete era o pós-lúdio de uma aliança feita, de um pacto estabelecido. Nesse caso, como o povo acabara de fazer uma aliança com Deus, o que temos aqui no final do capítulo 24 é um vislumbre da perfeita comunhão. Pois, queridos, Deus se fez presente na mesa da comunhão.
Essa cerimônia aqui narrada em Êxodo 24 terminou também com um banquete. Mas a diferença é que Deus estava presente nesse banquete e não é uma metáfora. Não é força de expressão. Não é de forma espiritual. Nós somos daqueles que acreditam que na mesa do Senhor, em especial no culto de ceia, Cristo está presente também espiritualmente, de uma forma diferente de outras ocasiões. Acreditamos assim. Mas não é esse o caso aqui do final do capítulo 24. Deus estava presente, mas estava presente de forma visível. Visível. Versículo 9 diz assim: e subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. Versículo 10. E viram, olha que maravilha, e viram o Deus de Israel. Consegue compreender o poder dessas palavras, o significado dessas palavras? Desde o Éden, que ninguém via Deus. Desde aquele estado pré-queda, que ninguém via o Senhor. O texto diz que agora o povo aliançado, obviamente não todos, mas os representantes do povo, subiram de novo ao monte de Deus. E eles viram o Deus de Israel. Os homens estavam, não em estado de perfeição, mas como eles tinham acabado de selar uma aliança com Deus. Sequer tinham tido tempo de quebrar aliança. Sequer tinham tido tempo de pecar. Em estado de graça. Esse grupo de homens representando toda a comunidade de Israel, o texto diz que eles viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu em sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Que maravilha! O texto deixa implícito que eles não viram a face do Senhor porque não podem ver. O texto nos deixa claro que no máximo que eles viram foram os pés de Deus, ou o Senhor assentado no seu trono, e eles podiam contemplar os pés do Senhor, e falaram que os pés do Senhor estavam como em um lugar pavimentado. Ah, irmãos, mas ainda assim foi uma visão gloriosa. Ainda assim foi de uma riqueza. Olha aqui para mim aqui. Ainda assim foi de uma riqueza esse momento. Foi de uma riqueza esse detalhe. Tão significativo para cada um de nós. Porque nós sabemos que não há pecador que possa ver a face de Deus. A Bíblia nos diz que eles viram a face de Deus. Mas eles viram o Senhor presente naquele momento. E o que eles fizeram na presença de Deus? O texto termina dizendo que eles comeram e eles beberam. Assentaram-se à mesa, com o santo Deus presente, para uma santa refeição, selando o pacto que agora havia entre Deus e os homens. Que visão gloriosa é essa! A cerimônia da aliança termina com uma mesa posta. E os filhos de Deus aliançados com Deus e aliançados uns com os outros em santa comunhão, participando da mesma mesa, da mesma refeição, assentados à mesma mesa. A raiz da palavra comunhão, que é koinonia, significa assentar-se à mesma mesa, para você ver. Assim termina a narrativa da cerimônia da ratificação da aliança. Nós vimos, querido, que um dos elementos fundamentais de uma aliança é o compromisso. Que todo povo se comprometeu em cumprir os termos da aliança. Tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos, é o que está escrito. Foi o que eles disseram.
Não apenas aqui em Êxodo, irmãos, mas toda vez ao longo da história de Israel, toda vez que o livro da lei era escrito, o povo se demonstrava pronto, resolutos em obedecer à lei do Senhor. Todos concordavam e se sujeitavam à vontade de Deus. Isso é compromisso, mas tem um problema. Tem um problema nessa história. O problema é que essa santa vontade em obedecer passava muito rápido. Era só até a página 2. Sempre que eles tinham oportunidade, ou na primeira oportunidade, eles abandonavam o compromisso feito pelo Senhor. Normalmente, acabavam de sair da cerimônia e já esqueciam de Deus. Acabavam de sair de uma cerimônia de compromisso em que eles renovavam a aliança com o Senhor e se esqueciam do Senhor. Igual a gente, segunda-feira. Igual a gente. Igual a gente, quando a gente chega aqui nesse lugar, a gente é alimentado, é tocado, entende a palavra, Deus fala conosco, saímos daqui feridos e prontos e resolutos até segunda-feira ou até hoje à tarde ainda. Essa capacidade que temos de fazer compromissos da boca para fora, essa capacidade que temos de nos esquecermos de Deus, a partir do momento que deixamos a sua presença, é algo que vem da história, é inerente ao ser humano, é vergonhoso, mas é inerente ao ser humano, e isso não serve de desculpa. A sequência desse texto de hoje nos mostra que Moisés ainda estava no Monte Sinai, recebendo as leis de Deus, as instruções a respeito do tabernáculo. Esse mesmo episódio ainda, o texto diz que porque Moisés demorou muito no monte, o povo esqueceu dessa cerimônia, construiu um bezerro e falou o seguinte: agora esse bezerro é o nosso Deus que vai diante de nós na peregrinação. A gente acha estranho como é que com tanta facilidade, há uma facilidade imensa em esquecer-se do Senhor, em abandonar a palavra de Deus e o compromisso assumido com Deus. Compromisso. Palavra em desuso. Compromisso. Esses dias, em uma das minhas conversas com meu filho, a gente conversava a respeito disso. Falei: Arthur, homem assume o compromisso e não abandona o compromisso porque não está com vontade, porque não gosta, porque não quer. Homem assume um compromisso e leva o seu compromisso até o final da vida. É compromisso. Hoje o que mais tem é gente que aperta a nossa mão e nos abandona na primeira oportunidade e sem motivo nenhum. Sem motivo nenhum. Hoje o que mais tem são homens, eu falo especialmente dos homens, porque deveria ser as figuras em que mais deveria resplandecer o compromisso. Mas hoje a gente vê um grupo de homens que abandonam qualquer compromisso assumido por qualquer adversidade. Larga o trabalho porque o patrão é chato. Larga um projeto porque não está gostando mais. Abandona um relacionamento que acordou desgostoso. Isso é coisa de moleque. E de quem não é servo de Deus. O servo de Deus assume compromisso. E leva o seu compromisso até o fim. Em especial, compromisso feito com Deus. Por séculos e mais séculos, o Senhor levantou profetas atrás de profetas para alertar Israel dessa falta de compromisso. Praticamente todos os profetas que se levantavam tinham o mesmo discurso: vocês estão abandonando o termo da aliança, vocês estão se esquecendo do compromisso que assumiram comigo. Vários deles. Eu trouxe apenas alguns exemplos. Isaías 24:5 diz assim: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis e violaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Oséias capítulo 8, versículo 1. Emboca a trombeta,
Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Em 2 Reis, capítulo 18, do versículo 11 ao 12, o Senhor explica por que o reino do norte, Israel, seria levado cativo para a Síria. Olha o que diz o texto. O rei da Síria transportou Israel para a Síria e o fez habitar em Alá, junto a Abô e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes violaram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram e não fizeram. Olha como que isso aqui é impressionante. Lá atrás eles falaram o seguinte: tudo que o Senhor falou, obedeceremos. Tudo que o Senhor falou, cumpriremos. Agora o próprio Deus desmascara esse povo dizendo: tudo que vocês aprenderam, vocês não ouviram e vocês não fizeram. Resumindo, sistematicamente os homens quebraram a aliança feita com Deus. Deus nunca falhou em sua parte na aliança. Israel falhou. E cada um de nós também falharíamos da mesma forma no lugar de Israel. A palavra de Deus nos esclarece que toda a humanidade pecou contra o Senhor, e não apenas Israel. Porque às vezes a gente fazendo assim uma narrativa histórica, a gente fica até com raiva de Israel, né? Rapaz, como é que esse povo pôde fazer um bezerro de ouro? Moisés estava lá, a gente estaria lá, entregando ouro, entregando joia para erigir um bezerro. Faríamos a mesma coisa. Pecaríamos da mesma forma. Não se iluda. Uma questão importante, irmãos, que precisamos reafirmar sempre em nossos dias, é que a lei do Senhor não é má. A lei do Senhor é boa. Eu vejo alguns pregadores se referindo à lei do Senhor como se fosse algo maligno, algo ruim, né? Aí fala que hoje a gente não vive mais na lei, como se a lei fosse uma praga, um mal que o Senhor lançou sobre a humanidade. Não é isso que a Bíblia fala da lei do Senhor. Por vários momentos, em especial os salmistas, eles diziam: Senhor, eu amo a sua lei. Hoje, quando nós falamos Senhor, eu amo a sua lei, estamos nos referindo à totalidade da palavra de Deus. Mas eles não tinham a Bíblia Sagrada. A Bíblia dos salmistas era o livro da lei, era o livro da aliança, era o livro de Moisés. E quando eles dizem: Senhor, eu amo a sua lei, eu tenho prazer na lei do Senhor, é da sua lei que nós temos paz, é a sua lei que nos dá vida, está se referindo à antiga lei, à antiga aliança. Nós é que somos pecadores. A lei do Senhor revela a sua santidade, a lei do Senhor é boa e perfeita, mas o homem pecador se demonstrou incapaz de obedecer em nenhum ponto, em um único ponto, perfeitamente a lei do Senhor. Romanos 3,19 diz assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca. Olha aqui. E todo mundo seja culpável diante de Deus. É o que nós aprendemos nas últimas semanas. A lei do Senhor serve para ficar claro, pôr em evidência todos os nossos pecados. A lei do Senhor, os mandamentos, os 10 mandamentos, o livro da lei, toda a lei do Senhor serve para a gente chegar à conclusão de que nós somos incapazes de agradar a Deus por mérito próprio. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que a lei serve para que se cale toda a boca, para que ninguém seja presunçoso diante de Deus, para que ninguém chegue à conclusão de que ele foi recebido diante de Deus por mérito próprio, de forma nenhuma, queridos. A lei do Senhor serve para isso. Mas a notícia boa que tem hoje, a notícia maravilhosa para hoje, é que o plano de Deus não termina com a aliança da lei. Nosso eterno e grandioso Deus, desde a eternidade, já tinha estabelecido uma nova aliança como sequência à aliança da lei. O nosso bom Deus já tinha planejado uma nova aliança, essa sim,
perfeita. Eu nem gosto de usar o termo substituição da aliança da lei, porque, de novo, dá aquela ideia de que a aliança era ruim, era má. E não é assim. Na verdade, é um aperfeiçoamento, né, pastor Sérgio? Um aperfeiçoamento do pacto. Desde Adão, que o Senhor trata com os homens por alianças. E a aliança sempre foi se aperfeiçoando até chegar numa aliança perfeita. Eu digo isso para a gente abandonar aquela ideia de que a aliança da lei foi um plano de Deus que não deu certo. Foi um plano de Deus que falhou. Isso não pode acontecer. Deus não falha em seus planos. Não falha em seus projetos. Ele sempre teve em mente uma aliança como um aperfeiçoamento da antiga aliança. Uma aliança que não mais dependeria do homem para ser mantida até o final. Uma aliança perfeita em que, mesmo quando o homem falhasse, Deus permaneceria fiel. Uma aliança eterna, que não é condicionada às nossas obras. Uma aliança não mais escrita em pedras, mas escrita nos corações. Uma aliança de amor, de um Deus que tanto amou, que entregou seu único filho para morrer por pecadores. Uma aliança não mais anunciada por Moisés, com todo o privilégio que Moisés teve, com toda a gratidão que devemos ter a Moisés, mas uma aliança não mais anunciada por Moisés, mas uma nova aliança anunciada por Jesus, por Cristo. Uma aliança perfeita que depende unicamente de Deus para se manter em pé. Uma aliança tão perfeita que não depende de nossas obras, que não depende de nossa fidelidade. Trabalhamos, nos santificamos, lutamos para ser fiéis, como forma de agradecermos a Deus. Mas sabemos que essa aliança que temos com Ele não depende mais de nós. Porque se dependesse, já sabemos como finalizaria essa história. Ah, queridos, como aconteceu em Êxodo 24, a nova aliança também teve uma cerimônia. É verdade, uma cerimônia mais singela, mais simples. Apenas Jesus e 12 dos seus discípulos. Um deles iria o abandonar, o outro iria o trair. Gente simples. Estava presente com Jesus quando ele anunciou essa nova aliança. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, diz assim: Enquanto comiam, onde eles estavam? Na mesa, não é verdade? Enquanto comiam, isso aqui passa a ideia também de algo repentino de Jesus. Jesus não os preparou para o que estava para acontecer, para aquilo que ele estava para anunciar. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos: tomai e comei. Isto é o meu corpo. Põe-se no lugar dos discípulos. Não estava entendendo nada. Não houve um preparo para isso. Não houve classe de novos membros para explicar o que iria acontecer. Jesus, do nada, pega o pão da ceia de Páscoa, parte, entrega cada pedaço aos discípulos e fala: isso é o meu corpo. Tomai e comei. Versículo 27. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de todos, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. No texto de Êxodo, enquanto Moisés aspergia sangue no povo, ele dizia: eis aqui o sangue da aliança. Agora no texto de Mateus, enquanto Jesus dá o cálice para o seu povo, Jesus fala quase as mesmas palavras. Esse é o cálice, esse é o sangue da nova aliança. Por isso que eu disse no início, como é maravilhoso a gente entender a Bíblia como um documento único, um corpo único, fazendo sentido. 1500 anos separavam Jesus de Moisés.
1.500 anos separava uma cerimônia da outra. Mas o que Jesus está fazendo aqui é inaugurando uma nova fase nesse relacionamento entre Deus e os homens, inaugurando um novo pacto, inaugurando uma nova aliança. E para isso ele não mais usava o sangue de novilhos, como Moisés usou no passado. Ele usava um cálice que apontava para o seu sangue. Tomai, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Ah, queridos, da mesma forma que a antiga aliança foi firmada pelo sangue, a nova aliança também foi firmada pelo sangue. Não sangue de animais, mas pelo sangue do Cordeiro Santo de Deus. Da mesma forma que a aliança, ou antiga aliança, todos tiveram suas vestes salpicadas de sangue, na nova aliança, todos nós devemos ter nossas vestes também lavadas no sangue do Cordeiro. É a mesma coisa. Da mesma forma que na antiga aliança os servos de Deus participaram de uma refeição na presença do Senhor, na nova aliança Jesus está conosco à mesa toda vez que nos reunirmos para lembrar desse episódio, para lembrar de nossa aliança. Um episódio aponta para o outro. Os elementos são os mesmos. Palavra de Deus, compromisso, sangue e a mesa posta. Por isso que a igreja se reúne esporadicamente para repetir essa cerimônia. Jesus ordenou que nós fizéssemos isso até que ele voltasse. Quando nós fazemos isso, nós estamos renovando nossa aliança com Deus. É por isso que todos os servos de Deus são convidados. Mas pastor, eu ando tão fraco espiritualmente, então essa é a hora de você renovar a sua aliança com o Senhor. Mas pastor, eu me enquadro nesses que fico tão feliz no culto e na segunda-feira já esqueço. Essa é a hora de você renovar sua aliança com Deus. Participar dos elementos que não mudam. Nós não acreditamos que os elementos são transformados de forma nenhuma. Não há poder nenhum nos elementos da ceia. Mas o ato da igreja estar reunida, a mesa com o Cordeiro Santo, é poderoso. Alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito. Quer que eu prove isso? Apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que aqueles que não participam ou participam indevidamente geram uma igreja com mortos e doentes. E não poucos os que dormem. Pessoa fraca, gente debilitada espiritualmente, gente morta espiritualmente, porque deixam de participar desse elemento, desse momento, com consciência dos seus pecados, clamando por perdão de Deus, mas em hipótese alguma, um servo de Cristo, um discípulo de Jesus, aqueles que se assumiram compromisso com Cristo, que assumiram um compromisso com a igreja, que está em comunhão com a igreja, pode se abster, pode se afastar da mesa da comunhão. Amém? Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu.
é Senhor na alegria, na dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces